Romanos capítulo 13, nós vamos ler 4 versículos. O nosso tema é submissão à autoridade. Submissão à autoridade. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Todas as autoridades é constituída por Deus. Submissão à autoridade. Então nós vamos ler Romanos capítulo 13, versículo de número 1, que diz assim: toda alma, toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venham de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quer tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus, porque isso aqui é bênção, isso aí é bênção de Deus, tá, igreja? Isso aí é bênção de Deus. Então aqui nós lemos submissão à autoridade. Hoje é muito difícil, né, igreja? É muito difícil. Hoje a criança, ela já não quer ser submisso ao pai, mas à mãe. O empregado, ele não quer ser submisso ao seu patrão. Então, há uma indiferença que contradiz toda a vontade de Deus. Porque toda autoridade não é para nós temer autoridade, porque nós somos do bem. Amém? Quem tem que temer autoridade é quem faz o mal. Esse tem que temer autoridade, é que nós lemos aqui. Esse tem que temer autoridade, porque eles é do mal, eles têm que ter medo, eles têm que temer autoridade. Mas nós somos do bem. Nós somos do bem. O Senhor Deus diz assim: eu conheço, Deus falando, eu conheço os seus pensamentos, que não é de mal, é de bem, para alcançar aquilo que você deseja. E para nós desejar coisas boas, igreja, nós temos que fazer coisas boas, não é verdade? Não vamos poder plantar uma coisa e colher outras. Nós temos que plantar coisas boas para colher coisas boas. Então, esse versículo aqui de Romanos, nós vemos que toda autoridade, primeiro, ela foi constituída onde? No céu. No céu. E nós vemos autoridade quando Deus começou a criar os céus e a terra. A autoridade dele, ele disse assim: haja luz, houve luz, haja trevas, houve trevas, haja porção de água seca, faz separação
a terra e a água, fez separação. Deus usou ali o quê? Deus usou ali autoridade. Autoridade. Então toda autoridade é instituída por Deus. Mas toda, até na família. Até na família. Se nós lemos o livro de Efésios, só vou dar um exemplo aqui. Lá diz assim, assim como Jesus é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. Então é autoridade. É autoridade. Autoridade em quê? Em tudo. Mas só que muitos não obedecem à autoridade. Sabe por quê? Sabe por que isso, igreja? Sabe por que isso? Porque eles não creem no Deus verdadeiro. Eles não creem no Deus verdadeiro. Eles não creem que Deus olha para baixo, igual lá no Salmo diz, parece que é o Salmo 32, e contempla todos os filhos dos homens. Eles não sabem. Ou se sabem, não quer obedecer. Tem um espírito de desobediência. Tem um espírito de soberba. E isso é muito perigoso na nossa vida, igreja. Isso é perigoso na nossa vida. Isso traz para nós, muitas vezes, consequências muito sérias. Você pensa bem como é que a autoridade é constituída por Deus. O amado vai colocar para nós aí, em Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 10, 11 e 12, que nós vamos ler. Presta atenção nisso. Aqui vai confirmar que toda autoridade é o que nós lemos. Toda autoridade é de Deus. Foi constituída por Deus, não foi pelos homens. Mas mesmo os governadores, sim. Mas mesmo o presidente, sim. Só que eles não obedecem, porque muitas vezes o governo é democrático, é monarca. Mas para nós, vai prestando atenção nisso, para nós temos um governo teocrático. Amém? Nós temos um governo teocrático, por isso que nós obedecemos a palavra de Deus. Ali diz assim, disse-lhe, pois Pilatos, não me falas a mim? Não sabe tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Se de cima não te fosse dado. O 12. Mas aquele que entregou, é o 11 ainda, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Lembra quem entregou Jesus? Judas. Judas ele que entregou Jesus para ser traído, para ser crucificado. Aí o 12 diz assim, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo, se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Qualquer que se faz rei é contra César. Está vendo? Ele estava acusando Jesus, que Jesus era o rei, e qualquer um fizesse rei era contra César. Muito bem, então nós vemos aqui que no início, lá no 9, fala que Jesus não respondeu nada. Tem coisa, igreja, tem coisa que a pessoa às vezes quer encostar a gente na parede,
é melhor a gente ficar, boca fechada. Não responder nada, porque está procurando em nós alguma falha em nós. Para quê? Para nos acusar, para nos defamar. Ah, tá vendo aquele cristão? Não é bem cristão, não. Parece cristão, mas não é cristão. É cristão de dentro da igreja. Mas quando ele está aqui no mundo, quando ele está aí fora, ele faz coisas que nem ímpio faz. Está dando para entender, igreja? Está dando para entender o que Deus quer nos mostrar? A autoridade é dele. Muito bem. Deus aplicou a autoridade deles com um ser que foi criado por Deus. Deus aplicou a autoridade deles severamente a esse ser que se chamava Lúcifer. Se chamava Lúcifer. Esse ser que foi criado por Deus e representava no trono de Deus. Era o querubim ungido de Deus. Vai escutando. Mas por causa da sua soberba, irmão, isso aqui é coisa séria, isso aqui, igreja. A soberba é o orgulho da pessoa. A soberba é aquela pessoa, não, eu não preciso de ninguém nessa vida. Eu vivo sem Jesus. Que Jesus o quê? Que Deus o quê? Deus é isso aqui, é o dinheiro. Pessoa soberba, pessoa arrogante, pessoa orgulhoso. E essa parte de orgulho, de soberba, Deus não tinha outra escolha a fazer a não ser julgar Lúcifer do céu aqui para a terra. Nós vamos ver isso. Aonde nós vamos ver isso? Isaías 14. Isaías 14, nós vamos ler até o 15. Isaías 14, vamos ler até o 15. Faz favor, Isaías 14 até o 15 que nós vamos ler. 14, eu ver se é 14 e 1, não. Isaías 14, 11. 11 é que nós vamos ler. Diz assim, já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti te estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu. Ele não desceu, não, ele caiu do céu. A palavra diz que não desceu, só subiu ao céu aquele que desceu do céu. Ele foi derribado. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Glória a Deus. E dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser Deus, ele queria ser mais do que Deus. A soberba dele fez que queria ser mais do que Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Agora é o 15, né? Glória a Deus. E contudo, levado será ao inferno, aos mais profundos do abismo. Glória a Deus. Só até aí, né?
contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Pensa bem aí, igreja. Aonde ele foi se encontrar? Camuflado. Quando Deus criou o Éden, o jardim do Éden. Quando Deus criou Adão, mas Adão também tinha autoridade também, Deus já tinha dado autoridade, porque Deus sabia que o primeiro ser humano que existia na terra, ele ia tentar. Tentar o que, igreja? Tentar ser rebelde igual ele foi rebelde. E até hoje ele continua fazendo isso. É tanto assim, que quando ele perguntou, a Eva falou assim, não, Deus diz que de todas as árvores, dos frutos do jardim, pode comer. Mas a do meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, quando comer ou tocar nela, certamente morrerá. Aí ele tentou enganar, não é bem assim. Deus está falando que pode comer, Deus está querendo que vocês, Deus está com medo de você ser igual a Deus. Por quê? Porque ele tinha caído. Agora ele já não era mais Lúcifer, agora ele era Satanás. Satanás, o tentador. Então foi isso que aconteceu quando ele caiu do céu. Porque ele foi lá, ele estava lá como querubim ungido, como anjo poderoso de Deus, mas quis ser igual a Deus. Não, Deus é soberano em tudo. Se nós estamos aqui, porque Deus é soberano na nossa vida, porque Deus mudou a nossa mente, mudou o nosso coração, Deus mudou o nosso ser, Deus mudou a nossa maneira de pensar. Nós estamos aqui por causa disso. Essa foi a primeira autoridade que Deus imprimiu, foi sobre Lúcifer, para mostrar que ele está acima de todas as coisas, amém? Ele está acima de tudo. Nós temos lá em Ezequiel também, que fala quase que a mesma coisa. Ezequiel 28, 14, fala quase a mesma coisa, mas fala um pouquinho diferente. Diz assim, ó, tu eras, não é mais, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci, ó Deus falando com ele. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, até que achou pecado, desobediência. A iniquidade é a raiz de um pecado. O rei Davi diz assim, em iniquidade eu fui criado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então o pecado, a iniquidade é uma raiz do pecado. Aí o 15, agora o 16, fazendo favor. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas, elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esse é o 17, só até aqui. Formosura, irmão, ele era formoso. Presta atenção, irmãos, numa coisa que às vezes o Espírito Santo
nos leva, irmão, é humilhação, é humilhar na presença de Deus. Amém? É humilhar, é tirar de nós o orgulho, é tirar de nós a soberba, é tirar de nós o eu posso, é eu que mando. Não, irmãos. Em todo lugar, em todo departamento da sociedade, tem uma autoridade constituída por Deus que tem que ser obedecida. Se não obedecer, ele está com o veneno de Satanás, a soberba. O irmão não sabe de nada, quem sabe tudo é eu. Aí fica o sabichão, fica aquele que nem depende de Deus, porque tudo sabe. Assim que aconteceu com Lúcifer. Amém, igreja? Segundo a autoridade de Deus, nos deu poder o homem aos espíritos. Vai prestando atenção nisso, é muito importante. Às vezes nós dizemos assim, mas é só o pastor. É só o pastor, às vezes, que está pregando, é que tem poder para fazer o trabalho de libertação. E não é, igreja. Não é bem assim. Nós vamos ver que não é bem assim. Lucas capítulo 10, 17, 18, 19 e 20. Quando, eu quero que você preste atenção numa coisa. Quantos anos você acha que Jesus tem? Quase 2000 anos, todos nós sabemos, né? Que Jesus nasceu de Maria, que Jesus era o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Isso nós sabemos disso. Mas a pessoa esquece que Jesus ele já era muito antes, o Alfa, ele é o Alfa, o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Então nós vamos ver aqui, Lucas capítulo 10, 17, versículo 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe, Jesus falando, e disse-lhe: eu vi como raio cair do céu. Satanás, eu vi como um raio, Satanás cair do céu como um raio, para corrigir. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e sobre toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estares os vosso nome escrito no céu. Está vendo, igreja? Nos deu poder. E por que ele deu poder? Porque ele viu Satanás cair do céu. Ele não desceu, ele caiu do céu porque ele foi expulso como um raio. E aonde ele foi? Tentar Adão e Eva. Deus já sentenciou. Falou só, a semente da mulher vai pisar na cabeça. Por isso que ele deu poder. A semente da mulher, está falando de Jesus, que Jesus vinha de Maria, vai pisar na cabeça da serpente. Eis que te dou poder. A semente da mulher, que era Jesus, vai pisar na serpente, na cabeça da serpente. E a serpente vai o quê? Morder aonde que é a coisa? O calcanhar. Então nós podemos ver que a autoridade
constituída, não é de homem algum. Nós vemos Pilatos. Autoridade, toda autoridade, ela é o quê? Constituída por Deus. Constituída por Deus. Eu sou gerente daquela multinacional. Eu é que mando lá. Ninguém manda mais que eu. É autoridade constituída. Ele pode ser gerente de uma multinacional, ele pode ser encarregado de servente de pedreiro, mas ele é autoridade por Deus. Só quem não exerce a autoridade teocrática. Aqui fala mais da autoridade teocrática. Se nós fazemos o bem, não temos que temer nada, autoridade nenhuma. Não precisa ter medo de polícia. Tem gente que a polícia chega na rua, o carro, ele já está escondendo. Já está com medo. Por quê? Porque pratica o mal. Se praticasse o bem, não corria. É aqui que nós estamos vendo isso, que nós estamos vendo isso aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Poderia também ler em Marcos 16 também, 15. Poderia ter lido, mas eu não vou ler, porque só esse aqui que nós lemos, não precisa de ler em Marcos. Que Marcos também, 16, 15, diz: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e batizar será salvo, os que não crê será condenado. Em meu nome pegarão em serpente. É poder. É a serpente lá do jardim do Éden. Mas ela hoje não faz estrago? Faz. Continua fazendo, continua enganando. Continua obrigando a pessoa a trair, a negar a autoridade de Deus, de Cristo. Continua a mesma coisa, igreja. Continua a mesma coisa. Só que quem crê em Jesus tem poder. Poder para pisar, para amassar. Quanto mais a gente ora, mais ele está levando uma pisada na cabeça. Porque Jesus não deu esse poder. Não é nossa autoridade. Amém, igreja? Então o apóstolo Paulo, ele ensina a aplicar essa autoridade aonde? Na igreja. Na igreja, ele ensina a aplicar essa autoridade na igreja. Mas muitas vezes, desculpa de eu dizer, tá, igreja? Eu amo vocês. Mas muitas vezes a pessoa não aplica autoridade na igreja por causa de membro. Por causa de membro. Quer manter a igreja superlotada? Então é aquilo do oba-oba, é aquilo que tudo pode. Engraçado, né? Tudo pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é tudo pode fazer de errado. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aí pode sim todas as coisas. Mas os líderes, abrem mão. Abrem mão. Eles não estão preocupados. Quem tem que dar conta de cada uma das ovelhas do rebanho. Tem que entregar ao Senhor Jesus as ovelhas. Ele não está preocupado se morreu, se vai ser salvo, se morreu, vai... É verdade. Ou se sobe, ou se vai descer. Eles não estão preocupados com o destino da ovelha depois que morrem. Eles querem arrancar o couro da ovelha. Sugar as ovelhas. Sugar das ovelhas. Então eles não querem pregar a autoridade eclesiástica. Não quer. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9.
Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, 5, capítulo 5, versículo 9 e 10. O barulho da chuva está um pouco aí. Glória a Deus. Diz assim, já por carta vos tem escrito que não vos associeis. Não estou falando de pessoa da igreja não, tá, irmão? Continuo falando da pessoa do mundo. Já por carta vos tem escrito que não vos associei com os fornicadores. Agora nós vamos ver continuando. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo. Vai prestando atenção. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então, presta atenção, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então nós temos que viver com esse tema, mas nós não podemos associar a prática deles, nós não podemos trazer para a nossa vida a prática deles. É necessário sair do mundo. Agora o versículo 11. Mas agora vos escrevi, agora é para nós. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo, irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubadores, com o tal, nem ainda comais. Igreja, isso aqui é sério. Com irmão não, com irmão não. Não, com os de fora a gente tem que viver sem com eles. Mas com os irmãos que diz isso aqui, que faz isso aqui, irmãos, aqui que eu quero chegar. E tem muitos líderes espiritual aceitando isso, irmãos. Aceitando isso, esse tipo de coisas. Coisas que me parece que é o Apocalipse 22, 14, já tem uma lista de pessoas que não vai herdar o reino de Deus. E isso aqui inclui tudo, todas essas coisas. Glória a Deus. Primeiro carta de Paulo aos Coríntios, também 15, agora é mais longe, 45 que nós vamos. 15, 45. Aqui fala de Adão. Aqui fala de Adão. E fala também de Jesus. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, que é Jesus Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Segundo o homem, o Senhor é do céu. Estou falando de Jesus. O segundo Adão é Jesus Cristo. É do céu, não é alma vivente mais, é espírito vivificante. Ele vivificou as nossas vidas, porque nós estávamos mortos no nosso delito, e ele lá na cruz, ele derramou o sangue dele e nos vivificou, nos deu nova vida. Nos deu vida em abundante, nos deu vida em obediência a Deus. Glória a Deus. Soberba de Lúcifer. Soberba de Lúcifer. Irmão, hoje não... Deus está nos mostrando coisa aqui, tá, irmãos? Deus... Nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, não, porque
O Espírito de Deus, ele é Espírito e vida. E ele está vivificando. Ele está vivificando aquilo que está morto na nossa vida. E ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos vivificar. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo de número 6 em diante. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus resiste ao soberbo, presta atenção, mas dá graça quem? Aos humildes. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Glória a Deus, igreja, glória a Deus, aleluias. Digam glória a Deus forte aí, glória a Deus, glória ao Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória àquele que vive, que reina para sempre, glória àquele que era, que é e que há de vir. Nós temos que glorificar, nós temos direito. Nós não somos mormons, não. Nós somos pentecostal. E pentecostal tem ousadia. Glória a Deus por isso, hein? Deus está me dando hoje palavras. Ousadia. Purificai o vosso coração. Vou correr aqui um bocado, mas não é aqui não, senão eu posso cair. Correr aqui na leitura aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, 16. Guarde isso aqui, esse final desse. Diz assim, está falando do rei Uzia. Igreja, preste atenção. Esse rei Uzia foi o maior rei de Israel. Esse rei Uzia, sabe quantos anos esse rei Uzia? Você vê hoje um adolescente, aqui não tem para me comparar, porque não tem ninguém de 16 anos aqui, não tem. Mas você medita aí. Hoje um adolescente de 16 anos, eles têm condições de governar alguma coisa? Não tem. O rei Uzia, ele começou a governar com 16 anos em Israel. E ele governou 55 anos. Hoje um presidente, para chegar aí 4 anos, né, pastor Moisés? Chega se arrastando. Aí faz uma pesquisa, 30 é a favor, 50 é contra. E esse rei Uzia, igreja, ele reinou 55 anos em Israel. Mas só, presta atenção, a soberba. No 26, mas havendo-se já Uzia fortificado, presta atenção. Isso às vezes acontece com nós ser humano, tá, igreja? Isso aí, o tempo vai passando, e nós vamos se acomodando, nós achamos que nós somos o dono do pacote de rosquinha e tal. Eu sou tal porque eu tenho tanto tempo no ministério. Jesus está nos ensinando hoje. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper.
e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar do Senhor. Porque entrou no templo, agora o 17, faz favor. Porém, irmão, era rei. Isso que nós temos que entender. Mas o rei, ele não estava acima do sacerdote, igreja. Porque o sacerdote era a autoridade constituída por Deus. E o rei, ele não tinha esse direito. Porém, o sacerdote Azaria entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Porém, e resistiram ao rei Uzia, e lhe disseram: a ti, Uzia, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Para queimar incenso, só até aí por enquanto. Aí, quando ele falou isso, irmão, o rei Uzias se revoltou. Não, eu sou rei. Irmão, não pode. Tem coisa, eu vou dar um exemplo aqui, meu pastor Moisés. Tem coisa que o nosso pastor Daniel faz aqui, que não compete nós fazer não, igreja. Compete a ele, que ele é o anjo da igreja. Está dando para entender? Então o rei não tinha nada, ele foi se meter, igreja. Ele foi entrar numa enrascada, num BO. Ele não tinha nada com as coisas. Ele não tinha direito de entrar lá para queimar incenso, irmão. Ele era rei, ele não era sacerdote. E a desobediência, igreja, a teimosia, o espírito rebelde da soberba, faz que a pessoa, quantos anos esse homem, se você começar aí o 26, fala que, nós não vamos começar, fala que o que ele fez na vida. Ele edificou muita coisa, ele criou muita coisa, mas depois veio nele o orgulho. Veio nele o orgulho que ele poderia fazer tudo. Não é assim. Não é assim. Às vezes nós fazemos aqui alguma coisa que o pastor Moisés está aí de testemunha. É porque o pastor Daniel nos fala, pode fazer, pastor, isso aí. Mas a gente consulta ele. Sabe por quê, irmão? Porque não seria para nossa honra. Por quê? Porque nós estamos debaixo da autoridade do nosso pastor, que é a autoridade constituída por Deus. E o rei Uzia não. O fim da história. Ele ficou o quê? Leprosos. Ele ficou leprosos. Me parece que já no 21, aí de 2 Crônica mesmo, 18, 21. Assim ficou leproso o rei Uzia até o dia da sua morte. Está vendo, irmão? A soberba. Lúcifer foi derrubado, era querubim, era maravilhoso, era querubim ungido por Deus, mas exaltou. A soberba, está vendo o rei Uzia? 55 anos rei. Agora tem que sair de Israel e ser separado, ir para um lugar separado até morrer. Porque desobedeceu uma autoridade eclesiástica espiritual. Extrema corrupção nos últimos tempos. Glória a Deus. Estou olhando aqui, tá, igreja? Estou olhando aqui a hora. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3.
versículo 1 e 2, 3, para nós, tá, igreja? Para nós. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É que nós estamos vivendo, tá, igreja? Tem que orar, tem que perseverar, tem que ser fiel até a morte, tem que combater o bom combate. Porque haverá um homem amante de si mesmos, avarentos, presunçosos, a soberbia, irmão, soberbos, blasfemos. Que quantas características ruins, né, irmãos? Que quanto veneno do diabo, né? Quanto picada da serpente. Amando de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos. É o 3, o 2, o 3 agora, amado. Glória a Deus. O 3, 2 Timóteo 3, 2, agora 3, 3. Eu vi aqui. 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. É o 3 agora, é isso aqui. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, amado. Você é ungido de Deus. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Está dando para entender, igreja? Quanto mais a pessoa é bom, mais ele é perseguido, mais ele é zombado, mais ele é humilhado, porque o tempo é difícil, e os homens são avarentos, irreconciliável, o que? Não reconcilia com ninguém. A soberba não deixa a pessoa reconciliar. É eu que mando, é eu que posso, é eu que determino, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é Deus. Deus mandando, se nós tiver juízo, nós obedecemos. Deus seja louvado por isso. Muito bem. A soberba procede o que, igreja? A ruína. O que aconteceu com Lúcifer? A ruína. A ruína por causa da desobediência. Nós vamos ver em Provérbios capítulo 16, versículo de número 18. 16, 18, depois nós vamos ler também o 19. A soberba procede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda de Lúcifer, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, presta atenção, do que repartir os despojos com o soberbo. Irmão, de longe dele, irmão. É que é soberbo, fica com a riqueza dele para lá, igreja. O Senhor nos dá a nós o pão nosso de cada dia, aquilo que nós precisamos. Deus supre toda a nossa necessidade. Para que nós repartir depois com soberbo? É que leva para o inferno todos os bens dele. Nós temos que ser obedientes, sim, mas não conformar com este mundo, não conformar com esse século. Muito bem. Soberbo, vou repetir, soberbo é arrogante, orgulhoso. Ele é enganado pela soberba do coração. Obadias quem não sabe, Obadias
ele estará vizinho de Amós e Jonas. Obadias, ele é um capítulo só. Então ele perde lá no meio dos outros, né? Porque ele é um capítulo só. Então Obadias, capítulo 1, é um só capítulo mesmo, né? 3 e 4. Ele tem 21 versículos, tá, igreja? Ele é um capítulo e ele tem 21 versículos. Aí diz assim, olha o rei Uzia aí, vamos voltar no rei Uzia, para nós não perder o foco da mensagem. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, nas suas alta morada. Essa pessoa não depende de Deus. Você vai ver aqui, ele acha que ele não depende de Deus. Que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como a águia e puser o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Não esconda de Deus, irmãos. Se colocar lá na mais alta nuvem, lá Deus está. Se colocar lá na profundeza do mar, Deus que encontra a gente lá, irmãos. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Soberba. Miriam falou mal do irmão dela. Um líder que acho que nunca teve no mundo um líder igual Moisés. Nunca teve. Eu não vejo falar na Bíblia que tivesse outra pessoa igual Moisés. Homem que falava face a face com Deus. Era tentor, irmão. Irmã. Se algum irmão falar mal de você, não estranha não, tá, igreja? Estranha não. Te caluniar, te zombar de ti. Agora é crente, virou crente, agora é santo. É santo do pau-oco, ainda fala assim ainda. Não estranha não, tá, irmãos? Vamos ver aqui a referência, número 12, capítulo 12, versículo de número 8, 9 e 10, 3 versículos. Igreja, presta atenção, isso aqui é muito sério. Deus justificando o servo dele, irmãos. Nós não precisa justificar, nós não, igreja. Nós não precisa se justificar diante do mundo, não, igreja. Deus é quem nos justifica. Deus sabe como nós somos sinceros, como o nosso coração é quebrantado, como nós somos humildes diante dele. Deus sabe. Aí Deus fala com ela, boca a boca, falo com ele, falando com Moisés, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Moisés via a semelhança do Senhor, igreja. 8, né? Porque tivesse. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou. Aré para aí, igreja, aré para aí. Aré para aí de quem fala mal. Do seu líder. Olha, Deus está. O homem olha a aparência, mas Deus sonda o coração. Deus está. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Como a neve. Irmão, e isso que Deus está nos trazendo à memória,
A palavra diz: quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Isso, irmão, isso é para nos dar esperança de uma vida santa, de uma vida consagrada, de uma vida abençoada por Deus, igreja. Não é sentando cajado em ninguém, não, igreja. Não é chamando a atenção de membro de igreja, não. É o Senhor que manda. Isaías 46, 26 fala que nós pregamos, mas quem fala é Deus. Já fala que o Senhor confirma a palavra do seu mensageiro, do seu servo. Amém, igreja? Está dando para entender? Está pesado esse discurso? Olha, glória a Deus. Não, né, igreja? Está suave, está manso, né? Quando o Senhor fala, irmão, e Jesus é muito bom. Ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. Ninguém pode atentar a falar do seu servo. Marido que está aqui, eu também sou, minha esposa está aí. Não fale da sua esposa mal. Você é líder, constituída por Deus na sua casa. Você é autoridade na sua casa. Efésio fala isso. Não fale mal do seu marido, esposa. Você está falando mal contra a autoridade de Deus. Porque é Deus que nos consentiu a união. Você está entendendo? É Deus que nos consentiu a união. Não queira se arriscar a ficar leprosa. Não fala mal. Uzias morreu 55 anos reinando. Agora eu posso. Agora eu posso entrar no santuário. Agora eu posso queimar incenso igual o sacerdote. Não pode, Uzias. Isso não é para o seu bem. Isso é permitido somente ao sacerdote. Liderança, se nós não for um bom líder, você que está ouvindo pelas redes sociais, se você não for um bom liderado, você nunca vai chegar a um bom líder. Não vai, igreja. Não vai. Isso é Deus que não deixa. Não é pastor, não é nada que impede o crescimento espiritual. Né, pastor Moisés? Não é pastor que impede o crescimento espiritual de ninguém, não. Mas a pessoa colhe aquilo que plantou, aquilo que semeaça e fará. Leprosos, glória a Deus, já estão quase encerrando, irmãos. Daniel, profeta Daniel. Irmão, isso aqui também é uma maravilha, irmãos. Daniel capítulo 5, deixa eu ver aqui, versículo 18, 19, 20 e 21. Daniel, presta atenção, igreja, primeiro. Daniel lembra o rei Beltesazar, que Deus é que deu tudo a ele. Aquilo não era para a honra dele, não. Para ele fazer aquela fornalha de fogo ardente e julgar Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja Deus, que aonde tem um servo de Deus temente, ali o Senhor está com ele. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. A pessoa temente e tem o companheirismo de Jesus com ele. E ele esteve, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, que era o nome deles verdadeiro. Não era nome pagão. Quando o rei julgou eles na fornalha, lá tinha 4. O rei falou: mas não jogamos 3. Ah, sim, Senhor.
Ah, mas lá tem um que é semelhante, o Filho do Homem. Jesus estava lá com ele, irmão. Nós não, presta atenção numa coisa, igreja. Deus não vai impedir que nós sejamos livres da fornalha, não. Mas Deus vai nos livrar dentro da fornalha. Deus não vai impedir que nós fomos lançados na cova do leão, não. Mas Deus vai nos livrar dentro da cova dos leões. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Daniel, aí o Daniel começa a lembrar, Beltesazar é o rei, filho de Nabucodonosor, diz assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, vai prestando atenção, e Deus que deu, e a grandeza, e a glória, e a majestade, e por causa da grandeza que Ele deu, todos os povos, vai prestando atenção, nações e línguas, tremia e temia diante dele. A quem queria matava, presta atenção, igreja, a quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. O 19, esse é 19, né? O 20. Glória a Deus. É 5 mesmo. 5 dizendo, agora é 20. Capítulo. Oi? Ah, parou? Ah, quem queria engrandecia, quem queria abatia. Isso mesmo, matava. Obrigado, tá, Jóia? Mas quando, irmão, mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu de quê, igreja? De soberba. Voltamos em Lúcifer. Exaltarei, edificarei o meu trono acima do Deus Altíssimo e serei como Deus. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba. Irmão, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Mais triste agora, igreja, o 21 que é mais triste. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi como os jumentos monteses, comer a erva como os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, que Deus era o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. A quem quer, constitui sobre ele. A quem quer, constitui sobre ele. Tem domínio sobre o reino dos homens. Então nós aprendemos que toda, o quê? Autoridade, ela é constituída por Deus. Deus é que tem domínio sobre o reino dos homens, que é aqui na terra, aonde nós estamos vivendo. Glória a Deus. Irmãos, homem, nós somos falhos? Somos. O pecado não perdoado, é o pecado não confessado, irmãos. Pecado não perdoado é o pecado não confessado. Em quem nós confessamos o pecado? O pastor? Não. O líder religioso lá, não estou falando cristão evangélico ou crente. Não estou falando disso. Estou falando de líder religioso.
Porque só pode perdoar pecado é um, Jesus Cristo, que não pecou. Ele fez pecado no nosso lugar, mas Ele não fez pecador no nosso lugar. É bom a gente lembrar isso. E primeira carta de João 9 diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que aconteceu com Davi, irmãos. Por isso que Davi era chamado segundo o coração de Deus, irmãos. Porque ele não negou o seu pecado com a mulher de Urias, com Batseba, ele não negou. Quando Natã, ele reconhecia que Natã era profeta de Deus. Não seja rebelde, irmão, com profeta de Deus. Não usa de rebeldia com profeta de Deus. E Davi reconheceu quando Natã repreendeu, ele reconheceu. Davi reconheceu, segundo Samuel, capítulo 12. Nós não vamos ler tudo, não, vamos ler 3 versículos também, só 11, 12 e 13. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Ó Deus falando com Davi, irmãos. Eu tomarei tuas mulheres, tua mulher perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. A punição que Deus está dando a Davi, irmão. Porque tu os fizesse em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi. Davi reconheceu, irmão. Também o Senhor faz o quê? Perdoou o teu pecado. Não morrerá. Não morrerá. Porque ele obedeceu. Eu não pequei contra o Senhor. A confissão, irmãos. A confissão, remorso, não traz arrependimento. Mas quando a pessoa chora, irmão, quando a pessoa chora, traz o arrependimento na pessoa. Então Davi escreveu o Salmo 51, baseado nisso aqui, irmãos. Porque isso aí é cometer um pecado muito gravíssimo. Gravíssimo. Tomar a mulher de um soldado para ficar com a mulher de um soldado, depois mandou matar o soldado, depois teve filho, com a Batseba, mas o filho morreu. Irmão, Deus não esconde, Deus não bajula ninguém, Deus não esconde, filhinho, você fez isso, mas não, irmãos, a consequência vem, a consequência é certa. Todas as coisas não ficam ocultas, irmão. Eu já vou repetir aqui mais uma vez, ser repetitivo. Deus olha para a terra e contempla todos os filhos dos homens. Mas ele diz também, ele sabe que a sua aflição é grande, a minha aflição é grande. Ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Senhor, livra de todas. Muitas são, irmãos. Às vezes o que nós passamos aqui, a grandeza do nosso Deus, irmão, é fichinha, é coisinha, é um grão de areia no oceano, aonde você mandar esse grão boiar na onda do mar, ela boia, porque até a onda do mar obedece a ele. O Salmo 51,
Agora nós encerramos mesmo. Ninguém está acima da autoridade de Deus. Você que está aí assistindo, guarda isso. Você é uma autoridade que era quem for. Cumpre a sua autoridade, mas com humildade, com amor no coração. Não sente ditador, não sente autoritário, porque toda autoridade é constituída por Deus. Para nós terminar, vou só ler Salmo 51, 4. O Davi confessando para Deus: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. 4, 5 agora. Eis que em iniquidade, olha o que eu falei, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no seu íntimo, ele está falando com Deus, e no oculto me fizesse conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Amém, igreja? Amém? Este é o nosso Deus. Não podemos sair fora dessas coisas, irmãos. Não é eu faço o que eu quero, não, irmãos. Nós temos uma alma e um espírito morando num corpo, igreja. Este corpo, ele vai voltar à terra, que foi feito do pó da terra. Mas o espírito e a alma, nós temos que entregar a Deus. Quando nós partir esse corpo, a gente perdeu o fôlego de vida, que esse corpo for para a terra, o espírito vai para Deus, e tem que ser um espírito, uma alma mansa, uma alma purificada, não pode ser uma alma cansada. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe.